Olá a todos, eu sou Alex Eduardo Bernardini, professor e cientista do Departamento de Física da Universidade Federal de São Carlos, e essa aqui é mais uma aula do nosso curso de Física Moderna e Contemporânea, que é uma disciplina para a formação de professores do curso de licenciatura em Física da Universidade Federal de São Carlos, que trata de uma introdução à mecânica quântica, de algumas aplicações, física de estado sólido, física de semicondutores, física nuclear, seguida de uma introdução à física de partículas, uma pequena contextualização em teoria de campos e, por fim, uma discussão sobre aspectos de todas essas coisas na cosmologia. Né? É um curso, portanto, introdutório desses diversos assuntos, tal modo que a limitação de tempo não nos permite aprofundar em cada um desses aspectos, apenas uma noção introdutória dedicada à formação de professores. Bom, vamos continuar então estudando a equação de Schrödinger, agora com mais detalhes sobre como obter soluções da equação de Schrödinger, tá certo? Antes disso, vamos só recapitular alguns dos pontos importantes de uma forma resumida e resumida de uma forma um pouco mais formal sobre o que discutimos sobre os postulados da mecânica quântica. Né? Quando você faz um curso propriamente de mecânica quântica, muitas das vezes você começa esse curso pela introdução dos postulados. Né? Nós aqui não fizemos dessa forma, nós apresentamos um apanhado de ideias, mais ou menos como ela se desenvolveu ao longo da história, no início do século XX, na primeira metade do século XX até a década de 30, e apresentamos ali então a dedução ou a implementação, enfim, alguns resultados que culminaram na formulação completa, matematizada da mecânica quântica, tá bem? Nesta formulação, muitas vezes ela se apresenta então com esses postulados. Um dos postulados é o da função de onda, que descreve o estado quântico, né, o estado físico do objeto que você está estudando. Do ponto de vista da álgebra, eles são vetores num espaço vetorial, que é um espaço de estados, né, conhecido como espaço de Hilbert. Então, a função de onda é aquele objeto matemático que carrega todas as informações do sistema físico. As grandezas físicas vão estar associadas aos operadores, né, que eu simbolizei aqui pela letra A em vermelho. Esses operadores, quaisquer que sejam, eles vão compor um conjunto de operadores que vão ter determinadas propriedades é, descritas por, é, pela forma como eles atuam entre si e no espaço de estados. Né? E para determinados conjuntos desses operadores, né, a gente pode dizer que a gente define uma álgebra de operadores. Por exemplo, o operador x e o operador px, né, p no, ou seja, o operador posição em uma dimensão e o operador momento em uma dimensão, eles definem uma álgebra que é a álgebra de Heisenberg-Weyl. Né? É uma álgebra não comutativa, né? e, e entretanto, é uma álgebra simplética. Tá? Você pode estender isso para álgebras deformadas, por exemplo, coisas mais complicadas e tudo mais, mas não é o caso. Tá bem? A relação entre os operadores e as funções de onda permite que se obtenha algo que possa ser interpretado como uma medida física. Então, a ação de um operador na função de onda resulta em um objeto que pode ser interpretado como o resultado da medida. Né? A gente simboliza isso com uma operação de um operador sobre um vetor que redunda em um alto valor. Né? Então, nós vamos ter ali os autoestados e os que são autovetores e os autovalores. Né? É, também da função de onda a gente constrói a distribuição de probabilidades. Disso a gente já falou bastante. Né? E também dos operadores e de suas propriedades no espaço vetorial, a gente consegue descrever as propriedades de construção de todos os vetores
desse espaço vetorial e definir projetores, encontrar uma base completa com suas propriedades e tudo mais. Então, os postulados são colocados em termos dessas quantidades e dessas propriedades. Né? Logicamente, temos a equação de Schrödinger para descrever a dinâmica, né, da descrever a evolução da função de onda. Né? Bom, recapitulando então, recapitulada essa parte, vamos agora resolver um problema que é um problema bastante pedagógico, que é o problema do potencial degrau. Né? É um problema em que nós vamos discutir basicamente uma onda livre, só que agora na presença de um potencial. Só que esse potencial nada mais é do que um degrau, ou seja, ele não é um poço de potencial, ele não tem uma forma analítica mais apurada, ele só é representado por essa figura com a linha verde. Do lado esquerdo ele vale zero, do lado direito ele vale V0. Né? Então nós vamos imaginar uma onda, que vai ser a função de onda, no caso, né, incidente, que é essa em amarelo, e em decorrência dessa incidência, nós vamos ter um espalhamento pelo potencial, né, uma colisão, vamos dizer assim, que redunda num espalhamento. E vamos averiguar o que acontece com essa onda quando ela é espalhada. Nós estamos vendo aqui que nós pressupomos, para resolver o problema do ponto de vista matemático, que podemos ter ondas que vão da esquerda para a direita e que vão da direita para a esquerda, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito desse potencial. Então, isso é uma pressuposição matemática. Nós estamos sugerindo soluções, né? Porque aqui nós estamos tratando, vamos lembrar, da equação de Schrödinger. Eu já vou apontar ela aqui daqui a pouco, né? Mas vamos lembrar, nós estamos tratando da equação de Schrödinger numa situação em que, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, o potencial é uma constante. Então, na equação de onda, que vai aparecer daqui a pouco, na equação de onda, nós tínhamos, se vocês lembrarem, para esse caso, que é o caso de onda livre, essencialmente, ela não está aprisionada. Nós tínhamos uma equação do tipo oscilador harmônico. E equações do tipo oscilador harmônico nos providenciam soluções desse tipo, de ondas que se propagam para a direita e ondas que se propagam para a esquerda, ou exponenciais que vão com mais ikx, exponenciais que vão com menos ikx, né? Que podem se compor em senos e cossenos. Mas aqui nós, como vocês podem ver, a natureza é harmônica, né? Isso são funções senos e cossenos, basicamente. Mas nós vamos tratar aqui inicialmente com as exponenciais, tá? Para essa construção de ideia. Então, matematicamente, a gente assume que podemos ter. A gente assume que podemos ter, é difícil, né? Nós assumimos que podemos ter soluções completas, né? Então, a gente expande todas as soluções possíveis numa base completa. Essa base completa é constituída das ondas que se propagam tanto para a direita quanto para a esquerda. Por isso aqui eu coloquei todas, tá? Pois bem, então como eu estava dizendo, do lado esquerdo a equação de Schrödinger é aquela da onda livre, que nós já resolvemos, onde o K em questão, que é o número de onda angular, né? O que se associa com a energia por essa expressão K quadrado igual a 2me sobre H cortado ao quadrado, ele aparece então na equação, que tem a forma de uma equação de oscilador harmônico. É uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, para as quais vamos ter linear, para as quais vamos ter duas soluções linearmente independentes, de acordo com o teorema de existência e unicidade, não é? Então temos aí tranquilamente a possibilidade de resolver essa equação. Do lado direito, não vai mudar nada do ponto de vista estrutural, matemático. Essa região aí que eu chamei de região número 2, que é a região onde o step, né, o degrau, sobe,
O que muda apenas é que eu tenho uma nova referência de energia potencial, que é o V0, né? E então minha energia total, como está em azul aí, ela não vai ser apenas H ao quadrado, H cortado ao quadrado, K ao quadrado sobre 2m. Ela é H ao quadrado, K2 ao quadrado, porque o número de onda angular muda, vocês já vão entender por quê, dividido por 2m, mais V0. Por que o número de onda angular muda? A gente pode fazer uma interpretação clássica. Do lado esquerdo, nós tínhamos lá partículas ou ondas, enfim, com um determinado momento linear. Quando ela sobe o degrau, parte desse momento linear, né, que compõe o termo cinético da energia, ele é transformado, por assim dizer, se a gente pensar classicamente, em energia potencial, né? Então, para subir o degrau. Depois, se eu descesse o degrau, novamente eu transformaria essa energia potencial em energia cinética, né? É por isso que a energia total é essa linha tracejada que ela é constante, né? A gente continua assumindo que a energia é uma constante, né? Então, nesse caso, esse meu K2, para eu manter o equilíbrio aí da energia, a conservação da energia, como ele é obtido ali da expressão em azul, embaixo da barreira, né? E eu isolando, ele fica expresso dessa forma, 2m e menos v0 sobre h cortado ao quadrado. Tal modo que na equação de Schrödinger é uma questão de manipulação apenas, né? Se eu tivesse o v0 ali, eu poderia reescrever a equação da forma como está em azul. Então vocês podem ver que a solução, tanto da forma em preto como da forma em azul, vão ser do mesmo tipo, né? A única coisa que eu tenho que tomar cuidado é na região de fronteira. Na região de fronteira, como vou ter soluções, apesar de serem do mesmo tipo, serem diferentes, né? Porque K1 é diferente de K2, eu tenho que tomar cuidado com os pressupostos que advêm dos postulados da mecânica quântica, que impõem que a função de onda, não só em x igual a zero, mas em todos os pontos, ela tem de ser finita, unívoca e contínua, né? Então, vamos analisar essas soluções e ver como implementar essas condições na fronteira, tá? Porque além da fronteira, a gente já sabe que elas são finitas, unívocas e contínuas. De fato, ó, a solução para x menor que zero é essa combinação de exponenciais, que nós já conhecemos, né? Já obtivemos. E para a região de x maior que zero, é essa outra combinação de exponenciais, né? Que são exponenciais de números complexos, portanto, tem uma correspondência com senos e cossenos. São funções harmônicas. A única diferença entre uma solução e outra não é única, são duas, na verdade. Uma delas é o K, um é K1 e o outro é K2, né, como a gente já explicou. E, além disso, os coeficientes. Né? Os coeficientes vão ser obtidos através das condições de contorno. E o que é que são essas condições de contorno? São justamente as condições que colocamos aqui para implementar a finitude, a univocidade e a continuidade da função de onda. Ou seja, na fronteira, as duas funções de onda têm que ser iguais para que elas sejam contínuas. Se elas não forem iguais, elas não serão contínuas. Então, no ponto x igual a zero, φ1 de zero tem que ser igual a φ2 de zero, né? Só que não basta a continuidade, ela tem que ser finita, né? E para garantir que ela seja finita, né? O que acontece? As derivadas também têm que ser contínuas. As primeiras derivadas. E as segundas derivadas? Não. Não, a condição é imposta sobre as primeiras derivadas. Tá? As segundas derivadas também vão ser naturalmente contínuas, vocês já vão entender, tá? Por quê? Mas a primeira, então a gente só impõe sobre as primeiras derivadas, além da própria função. Então a função tem que ser contínua e as primeiras derivadas também têm que ser contínuas. Por que elas têm que ser contínuas? Olhem no quadrinho aí acima, que eu coloquei em preto, o quadrinho. Imagine que essas derivadas, primeiras derivadas, não fossem contínuas. Então, haveria um gap em um determinado ponto, no caso o ponto x0, haveria um gap entre a curva do lado esquerdo e a curva do lado direito, como eu ilustrei ali naquele gráfico em azul. Né? Esse gap, o que acontece? Está dizendo que
o φ1' é diferente do φ2' naquele ponto, né? Desculpa, é o φ1' e o φ2'. São duas derivadas. Elas são diferentes naquele ponto. Isso gera uma descontinuidade. Ah, mas você não estava falando da finitude? Ora, vamos lá. É descontínua, certo? Se é descontínua, a hora que eu aplico a derivada, ou seja, esse plot é a função da derivada. Eu estou plotando a derivada. Quando eu aplico a derivada na derivada, eu vou ter a segunda derivada. Então, nesse caso, quando a derivada é descontínua e eu aplico a derivada sobre ela, eu vou ter uma segunda derivada que explode. Por quê? Porque a derivada é o valor da tangente em um determinado ponto. Como eu tenho um gap ali, a tangente àquela região daquele gap vai para infinito. Né? É uma curva com um coeficiente angular infinito, é uma curva vertical. Ela tem coeficiente angular infinito. Então a derivada vai para infinito, ou seja, a derivada da derivada vai para infinito. Quer dizer que a segunda derivada vai para infinito. Mas se a segunda derivada vai para infinito, e eu vou lá para a equação de Schrödinger, que tem a forma como está ali dentro do quadrinho, com uma segunda derivada infinito, para que seja igual a zero a equação toda, o termo que acompanha, que soma-se à segunda derivada, né, ele também vai ter que ser igual a menos infinito. Né? Só que K, 2mv sobre a quadrada são finitos. Então a única forma de eu garantir a equação de Schrödinger é se eu tivesse um φ indo para infinito. Né? E é justamente o que eu não quero, porque isso viola, como eu disse, a condição da função ser finita. Então, vocês estão vendo que impor a primeira derivada contínua garante a finitude. Eu não posso naquele ponto, tá? Nos outros extremos, vamos dizer assim, nos regimes assintóticos, eu tenho que analisar de outra forma. Mas naquele ponto garante. Então, se eu impor essas duas condições, eu vou estar garantindo a continuidade e a finitude. Né? Naturalmente, elas vão ter um único valor nesse ponto, então a univocidade, o fato dela ser unívoca, vai continuar prevalecendo. Tá? Então, a ideia agora vai ser de aplicar essas condições para terminar de resolver o problema. E do que consiste terminar de resolver o problema? Encontrar os valores de A1, B1, A2 e B2. Tá? São essas as condições que nós temos para terminar que precisamos impor para terminar de resolver o problema. Tudo bem? Então vamos lá, vamos continuar interpretando, com mais interpretações para a gente resolver esse problema. Essa interpretação que eu vou providenciar agora é referente, é uma releitura do que eu acabei de dizer, tá? Sobre as condições de continuidade e de finitude da função de onda no ponto de fronteira, né, em x igual a zero. A gente pode recapitular da última aula que uma corrente de probabilidade pode ser escrita como está aí, j de x igual a menos IH cortado sobre 2m, tudo isso multiplicado por φ conjugado vezes sua derivada, menos o φ vezes a derivada do φ conjugado, em uma dimensão. A gente lembra que no caso estacionário, né, de uma equação de continuidade, o del ρ del t seria igual a zero e nós teríamos aí uma corrente de probabilidade constante nesse caso. Né? Então, o que acontece? Como a gente está tratando de soluções estáticas que não dependem do tempo, né, é natural que tenhamos uma solução na fronteira, uma solução constante, né, um J constante. Na ocasião em que estamos resolvendo o problema estático, da forma como está aí. Depois a gente pode introduzir a dependência no tempo, e isso aí muda, mas nesse momento em que estamos resolvendo, a gente está tratando só da componente estática. Né? Então ali o J não depende do tempo, e nem o ρ associado ao φ, que não depende do tempo, também não vai depender do tempo. Né?
Então ela é uma constante. Se ela é uma constante, e a gente já disse que o φ tem que ser igual do lado direito e do lado esquerdo, φ1 igual a φ2, a gente pode dizer também que o j tem que ser igual. Mas o j sendo igual, não é? Ele vai impor justamente a igualdade das derivadas. Porque o j só depende do φ, que já dissemos que são iguais de um lado e de outro, e das derivadas, que já dissemos também que são iguais de um lado e de outro. Então é redundante dizer que o j é igual do lado do outro. Só, como eu disse, é só uma reinterpretação, né? Então, poderíamos ter colocado essa condição nessa forma. φ1 de zero igual a φ2 de zero, como já havíamos colocado, ou j1 de zero igual a j2 de zero, como havíamos colocado em termos das derivadas. É lógico que do ponto de vista operacional, para resolver as contas, essa forma aqui, com as derivadas, já é imediata. Então é ela que nós vamos utilizar, tá bem? Depois a gente aplica a corrente de probabilidade só para entender um pouquinho mais do que está acontecendo, tá? Pois bem, agora então, como eu disse, vamos encontrar os valores dos coeficientes A1, B1, A2 e B2, né? Para ter a solução completa. Tá bem? Pois bem, ó, aplicando então essas condições no ponto x igual a zero, vocês podem olhar aqui na função de onda. O que é o ponto x igual a zero? Bom, é o ponto x igual a zero. Tem que fazer x igual a zero. Quando eu faço x igual a zero, tanto no que está em preto quanto no que está em azul, no que está em preto vai sobrar A1 mais B1, no que está em azul vai sobrar A2 mais B2. Foi isso que eu coloquei aqui, ó. A1 mais B1 igual a A2 mais B2. Quando eu quero colocar nas condições aqui como das derivadas, eu tenho que derivar primeiro, né? Então vocês vão aí em casa derivar essa expressão aí, tanto do φ1 quanto do φ2, e ao derivar em x, naturalmente vai cair um IK, ou IK1, ou mais IK1, menos IK1, depende do que você está derivando aí, tá? Vocês derivam e vai cair esse IK multiplicando. Daí você substitui x igual a zero. Quando vocês fazem isso, a expressão que vocês têm é essa daqui. Mais IK1 A1 menos B1 é igual a mais IK2 A2 menos B2. Tá bem? Bom, a gente tem duas equações e quatro variáveis. Tá? É complicado, né? Porque se eu quero encontrar as quatro variáveis, eu precisaria de quatro equações. Só que a gente sabe que o B2 é igual a zero. O B2 é o coeficiente da onda vermelha. A onda vermelha é uma onda que vem da direita para a esquerda. E do ponto de vista físico, se a incidência é da esquerda para a direita e não tem nada acontecendo do lado de lá, então eu posso assumir fisicamente que o B2 é igual a zero, tá? É a onda que vem da direita para a esquerda. Então eu coloco o B2 igual a zero. Aí eu vou conseguir tirar duas das três variáveis restantes em termos de uma delas. Qual delas? O A1. Por que o A1? Porque o A1 é correspondente à variável incidente. Então eu consigo tirar um valor para a variável transmitida, certo? Que seria o A2, né? Que está na região 2, e para a variável refletida, que seria o B1, né? Então, manipulando as equações, eu fico com B1 sobre o A1, né? Para reflexão, igual a K1 menos K2 sobre K1 mais K2, e o A2 sobre o A1 para transmissão, igual a 2K1 sobre K1 mais K2. Tá ok? Com isso, vamos providenciar então uma pequena interpretação para esses resultados, né? Para interpretar, a gente busca o auxílio da definição de corrente de probabilidade, e que advém da equação de continuidade. Ou seja, o fluxo de probabilidade pelo degrau, né, do lado esquerdo para o lado direito, por assim dizer, contando ondas transmitidas e ondas refletidas, ele tem que obedecer essa condição, então, de continuidade, né? Então, o lado esquerdo, que tem a onda incidente e a onda refletida, no momento da interação na interface, ele tem de ter valores iguais, em termos de correntes, ao do lado direito, que tem a onda transmitida, né? O, o,
Ao calcular esses objetos, né, lembrando que a onda incidente é aquela cujo coeficiente é A1, aquela componente cujo coeficiente é A1, como eu indico aí na parte de baixo da página. E a onda refletida é aquela cujo coeficiente é o B1, né? E a onda transmitida é aquela que estava em azul, do lado direito, cujo coeficiente é o A2. O B2 é igual a zero porque não tem onda de lá para cá, da direita para a esquerda. Então, se a gente substitui essas componentes na expressão para corrente, a gente tira as seguintes informações, que o J incidente é como está indicado aí, ele vai com H cortado K1 sobre M, módulo de A1 ao quadrado. O J refletido também vai com H cortado K1 sobre M, B1 em módulo ao quadrado, com o sinal trocado, né, porque isso advém, é interpretado como onda refletida, mas advém naturalmente da expressão para quando substituída na expressão para J, né? A expressão de φ quando substituída em J. E a onda transmitida vai com K2, que naturalmente ela está na parte da barreira mais alta, com V0, lembra como eu defini o K2? Então tem essa expressão também. Na medida em que encontramos B1 em função de A1 e A2 em função de A1, a gente pode substituir os valores nas expressões em vermelho e constatar a igualdade que está em preto ali. J incidente mais J refletido igual a J transmitido. Então isso fica como exercício, né? Mas é fácil é só substituir e verificar. E a gente vai obter essa igualdade, né? A gente pode, inclusive, estender um pouco mais essa interpretação e, e reescrever essas correntes em termos de taxas de reflexão e taxas de transmissão, né? Tal modo que a soma da taxa de reflexão com a taxa de transmissão seja igual a 1, que seria a taxa de incidência, né? Que tem a ver com o fato da probabilidade total ser igual a 1, né? Então essa seria a taxa de incidência. Então este minha onda incidente, ela carrega uma probabilidade total. Quando ela toca na barreira, é espalhada pela barreira, ela vai se decompor em componentes de reflexão e transmissão, né? Tal modo que a soma do que seriam as suas distribuições de probabilidade tem que dar 1, né? Como é ilustrado inclusive nesse plot. Eu substituo os valores de K1 e K2, né? Vocês vão bem lembrar que K1 dependia de E K2 dependia de E e de V0. Se eu faço a substituição, como estava bem aqui atrás, ó, K1 e K2, tá vendo? Um depende de outro, depende de V0. Naturalmente, o 2mH cortado vão cortar ali na fração, né? E então eu vou ter uma expressão completamente em função de E sobre V0. Então, se eu boto no meu eixo X o E sobre V0 e eu faço o plot tanto de T quanto de R, vai me dar essa figura aqui, né? Vocês percebem que o quê? Quanto maior o E, ou seja, a energia total, quanto ela é mais alta, mais acima do valor do degrau, né? A capacidade de transmissão aumenta, né? A taxa de transmissão aumenta. É natural, né? Você está dando mais energia cinética aí para a incidência, então vai transmitir mais, né? Quanto menor é o E, e à medida que ele se aproxima do V0, né? A taxa de reflexão é que aumenta, né? É a taxa de reflexão que aumenta. É possível encontrar um valor tal que as duas sejam iguais. Esse valor, ele, ou seja, as duas taxas sejam iguais a 1 meio. Vocês podem fazer essa continha e verificar, tentar descobrir qual que é o valor em que as duas taxas são iguais, né? Qual o valor de E sobre V0
em que as duas taxas são iguais. É algo entre 1 e 2, né? Bem próximo de 1. Né? O... E quando E é menor que V0, aí nós temos outro problema. Nós temos o problema da penetração da barreira, que é um problema que não tem análogo corpuscular clássico. Né? Análogo do ponto de vista do paradigma das partículas, espalhamento e mecânica clássica, isso não existe. Existe no seguinte sentido: existe a colisão e o retorno. É como se você jogasse uma bolinha na parede, né? Mas não tem uma penetração, ou seja, você não atravessa. É, jogar a bolinha na parede não é o melhor exemplo. O melhor exemplo é jogar uma bolinha num degrau. Se você não joga a bolinha com energia suficiente, cinética suficiente para que ela suba até a altura do degrau, né, ela não vai passar para cima do degrau. Né? Mas uma onda eletromagnética, ela já pode apresentar esse fenômeno. Quando eu incido uma onda eletromagnética num metal, né? Se eu incidir ela num metal, pode acontecer isso. Se eu incido a onda ela está no vácuo, por exemplo, no ar que seja, e eu incido sobre um pedaço de vidro muito grosso, eu vou ter algo semelhante ao degrau, né? Que é aquele que é esse processo aqui, né? Então, isso é semelhante. Eu posso imaginar esse degrau, esse step, como se fosse uma lente de acrílico, mas infinita para o lado direito. Né? Então, eu tenho um raio incidente e ele passa para dentro da lente de acrílico. Né? Do ponto de vista ondulatório, o que vai acontecer com o campo elétrico da luz associada e com o campo eletromagnético de forma geral é o que acontece com essas ondas φ1 e φ2. Né? É o mesmo efeito. Tá? No caso desse tipo, no caso de ondas eletromagnéticas, também tem esse efeito. É quando eu incido, em vez de incidir numa barreira de acrílico, eu vou incidir numa barreira de metal. Eu vou ter um fenômeno semelhante. Portanto, um fenômeno puramente ondulatório. Tá? Nesse caso, do ponto de vista matemático, para eu resolver o problema, a diferença que vocês vão notar do que está acontecendo, né, fisicamente tem várias diferenças, mas do ponto de vista matemático, a única coisa que está acontecendo é que eu estou trocando o IK2 por uma outra variável real, seria um K2, tá? O resto, matematicamente, permanece a mesma coisa, tá? E essa correspondência é, leva é devido ao fato de que na definição de K2, né, eu tinha uma expressão que ia com, como está marcado em verdinho aí, ia com E menos V0. Agora, para o K2, ela vai com V0 menos E. Então tem uma troca de sinal do valor quadrático, que corresponde a essa troca aí do número imaginário i por o número 1. Né? O i ao quadrado dá menos 1, então eu tenho uma troca de sinal. Né? Então eu vou ter um ik2 dando lugar a um k2. Se eu fizer isso em todas as equações, ou seja, na equação em azul, que é do lado direito, né? Também na expressão da energia, como aparece ali, aparece um sinal de menos, eu vou ter a descrição matemática exata do problema, né? De E menor que V0, tá? E aí eu resolvo do mesmo jeito, tá? Eu resolvo. Então eu posso usar essa dica para resolver, né? Que é uma dica matemática, tá? A interpretação dela está aqui, em verdinho, né? Onde eu marco, eu troquei o sinal de E em relação a V0, que é natural. Antes o E era maior que V0, agora o E é menor que V0. Então a energia total é menor que a altura da barreira. Tá? Então, fisicamente é isso que está acontecendo. E matematicamente isso corresponde à troca que eu indiquei. Aplicando essa troca, né, o que é que eu vou notar agora?
eu vou notar que a minha solução não vai mais com IK2 e menos IK2. Vai aparecer um K2 ali. Vai aparecer uma exponencial de comportamento não harmônico, mas de comportamento hiperbólico, né? De comportamento exponencial mesmo. Uma exponencial que vai com mais K2x e outra exponencial que vai com menos K2x, né? Hum, e aí temos um problema, porque a que vai com mais K2x, quando o x vai para infinito, ela explode, porque o K2 é positivo. O menos K2x não tem problema, ela explodiria se o x fosse para menos infinito. Mas como ela para em x igual a zero e só vale para o lado direito, ela nunca vai ser infinita. Então, essa contribuição do A2, que vai para infinito, exponencial de mais K2x quando o x vai para infinito, ela arruína a minha interpretação da função de onda. Então eu tenho que jogar lá fora. Ela tem que ser a constante. A única forma de resolver a equação é com essa constante igual a zero, o A2. Né? Então eu não vou ter essa contribuição de A2. De resto, eu vou aplicar a condição de continuidade, como fiz no problema anterior. Vou tirar as duas equaçõezinhas, com A2 indo para zero, apliquei as derivadas. Né? Do lado esquerdo continua a mesma coisa, por quê? Porque do lado esquerdo a solução é a mesma que o problema anterior. Né? E do lado direito é essa troca aí estratégica que eu sugeri para vocês, tá bom? Então, percebam, para manter a finitude, o A2 tem de ir para zero, né? Então eu vou resolver o meu problema agora considerando que o A2 vai para zero, né? Se eu fizer a conta, então para tirar tudo em função de A1 novamente, né? O que acontece? Percebam que agora o B2 não vai para zero. Né? B2 eu vou ter que encontrá-lo aí. Mas eu primeiro me concentro no B1. Tá? Eu vou encontrar o B1. Eu manipulo as equações e tiro o B1. Né? Ao calcular o B1, né, eu vou obter essa expressão. P1 sobre A1 é igual a K1 mais I K2 dividido por K1 menos I K2. Né? Só que essa expressão é um número complexo. Tá? Esse número complexo, né, se vocês notarem, o módulo do numerador é igual ao módulo do denominador. Porque o módulo de um número complexo, né, pense em um número complexo, A mais IB, ou A menos IB. O módulo de tanto de um quanto do outro é A ao quadrado mais B ao quadrado. Né? O sinal do I não afeta o módulo. Né? Então, ele tem módulos iguais em cima e embaixo. Se os módulos são iguais em cima e embaixo, o módulo total é igual a 1. O que diferencia é a fase que eu tenho em cima e embaixo. Então eu posso simplesmente escrever esse número complexo, né, como uma exponencial de 2i onde eta é o arco tangente de K2 sobre K1. Tá? Eventualmente, se restarem dúvidas nessa manipulação, a gente pode fazer na aula síncrona a conta que for necessária, mas eu sugiro que vocês tentem manipular e obter essa expressão para exponencial de 2i θ. Né? Então é só escrever o numerador como exponencial de mais iθ e o denominador como exponencial de menos iθ. Né? As exponenciais, os sinais do i mudam, porque o sinal do i muda em cima e embaixo, né? Numerador e denominador. É possível, então, obter essa expressão. Ora, mas vejam só, se os módulos são iguais, né? Então quer dizer que o módulo de B1 é igual ao módulo de A1, ou seja, a distribuição de probabilidade incidente é igual à refletida. Então não tem onda transmitida, é tudo refletido. Né?
Mas e essa solução do lado direito? O que acontece? O que acontece é o seguinte, né? Tem uma penetração na barreira, mas que é evanescente, certo? Ela se evade, vamos dizer assim, ela se evanece, ela desaparece num decaimento, digamos, com o passar do tempo, né? Quando a gente introduz a variável temporal. E a onda refletida, na verdade, ela. Então, mas mesmo assim, vocês podem perguntar, mas então vai ter um problema de probabilidades aí, né? Não, não vai. É que antes da onda, essa onda evanescente, ela aparece no intervalo de interpretação, pelo menos é essa, no intervalo de espalhamento. Demora um pouquinho para a onda ser refletida. É o tempo em que ela está penetrando na barreira e é depois cuspida de volta para a esquerda, né? Então ela é interpretada dessa forma, tá bem? E de tal modo que toda onda é refletida, toda ela é refletida. Então as probabilidades se conservam, sim, de fato, tá? Essa é a interpretação da penetração. Esses dois problemas estão resolvidos em detalhes no livro de mecânica quântica do Cohen, né? E que não é referência do nosso curso, mas que quem tiver interessado em ver os detalhezinhos pode também olhar ali, tá? Um caso mais, digamos, elaborado, mais parecido com o primeiro caso, é o da incidência numa barreira de potencial, né? Agora com uma energia novamente superior ao da altura da barreira de potencial. O que acontece nesse caso, gente? A sistemática é a mesma, o trabalho que é muito maior, vai dar mais trabalho, né? Mas a sistemática é a mesma, nós vamos ter dois pontos aí, o ponto x igual a zero e o ponto x igual a L, que é a largura da barreira, para serem analisados. Então não vamos ter que implementar as condições de finitude, univocidade e continuidade só em x igual a zero, mas também em x igual a L. Então vai aumentar o número de equações aí. Mas as regras são exatamente as mesmas. A gente divide o problema em três pedaços, um menor que x0, que é igual ao que a gente tinha lá anteriormente. O outro agora vai ser entre x0 e x igual a L, que era parecido, né, ou igual ao do step, ao do degrau, aquele primeiro problema. E agora uma outra parte sem barreira, né, que volta para V0 para potencial igual a zero e o valor do número de onda, cujo valor do número de onda é o mesmo, né, K1, né? Então a gente vai introduzir essa terceira equação diferencial para ser resolvida, sendo que a que está em azul, que era a segunda, ela vai ser resolvida só entre 0 e L, para x no intervalo entre 0 e L. Né? E o que a gente chamaria de K3, né, que é do lado da região 3, vai ser igual a K1, né, por circunstâncias imediatas da física. Aí, né? Então, se a gente resolver, de novo, todas as três são equações do tipo oscilador, em uma dimensão, podemos resolver, e resolvemos, e temos ali as exponenciais e tal, né? Só que agora vamos ter os coeficientes A3 e B3 também por serem encontrados, e A2 e B2, e o A1 e B1, o A1 sendo o incidente, né? As condições de continuidade vão ser, então, em x igual a zero, como está escrito aí no final, tá? Φ1 em 0 tem que ser igual a Φ2 em 0, e o Φ1' em 0 tem que ser igual a Φ2' em 0. Então, o mesmo tipo que a gente tinha anteriormente. Só que agora a gente tem uma condição entre a região 2 e a região 3, como eu estava dizendo, no ponto x igual a L. Então, Φ3 de L vai ter que ser igual a Φ2 de L. E o Φ3' de L também vai ter que ser igual a Φ2' de L. Né? O Φ1 nessa parte não pega nada, porque o Φ1 não faz fronteira em L. O Φ1 faz fronteira em x0 com o Φ2, com o Φ2. E o Φ2 faz fronteira tanto em x0 com o Φ1 em L com o Φ3. E o Φ3 só em L. Né? Então essas são as quatro condições que a gente vai ter aí. Perceba, nós vamos ter quatro equações. Tá? Nós vamos ter quatro equações. E nós temos ali 6 incógnitas. A1, A2, A3, B1, B2, B3.
precisamos reduzir isso para 5 e tirar todas em função de uma delas, né? Então a gente tira 4 em função de e a sexta a gente joga fora. Qual que vai ser que a gente vai jogar fora? É o mesmo critério, né? É o B3. O B3 corresponderia a uma onda que está vindo da direita para a esquerda, lá da região 3, né? Essa onda, ela não faz parte do nosso problema, né? Essa função de onda. Então, essa contribuição vai embora. Então, sobram apenas B1, A2, B2 e A3, tudo em função de A1, né? O B3 foi eliminado pelo mesmo problema. Só que aqui tem um detalhe na hora de resolver, né? Dá um trabalhão aqui, não é um trabalhinho. Por quê? Porque a hora que você calcula as derivadas no ponto L, não é mais o ponto zero, né? E não só as derivadas, a própria função de onda. Então vai permanecer aí uma exponencial de IK2L ou de IK1L, né? Que vai dificultar bastante as contas, né? São contas que vocês sabem fazer, mas dá trabalho, dá bastante trabalho. Então, esse é um exercício, por exemplo, de um dos temas da avaliação que para quem for escolhido ficar com problemas de espalhamento em uma dimensão, né? Problemas de Schrödinger, de tunelamento, que a gente vai falar daqui a pouco e tal. Então é um trabalhinho danado. Tem na literatura, vocês encontram essa resolução, né? Mas é bastante manipulação. Tudo equação linear, tudo álgebra, mas não é nada assim conceitual pesado, mas novo, né? Mas é possível de vocês resolverem, tá bem? O último caso, né, é o do tunelamento, que de novo é análogo ao problema do degrau, né, com energia total abaixo da barreira de potencial, né? Da mesma forma, se você resolveu o problema anterior da barreira de potencial, você usando a mesma estratégia que usamos para a penetração no degrau, né? Penetração na barreira, você pode trocar o IK2 pelo K2 e do ponto de vista matemático você obtém tudo que você tem que obter para resolver esse problema. Então, um treinamento ideal nesse tipo de problema é resolver esse cara aqui, né, que é o da barreira de potencial. Depois, resolver o do tunelamento com essa troca. E olhar para as soluções finais dos coeficientes de transmissão e reflexão, como estão marcados aqui, né, que são justamente o módulo de B1 sobre A1 ao quadrado para reflexão e o módulo de A3 sobre A1 ao quadrado para transmissão, né? Por que é que são esses valores? Porque olhe para as expressões. Qual é a região à esquerda? A região à esquerda é a que tem o A1 incidente e a que tem o B1 refletido. Então, reflexão vai ser simplesmente isso daí. E qual é a região à direita? A região à direita agora é a região 3, que o B3 a gente já disse, no caso da barreira aqui, né? Da energia acima da barreira. O B3 ia para zero e sobra aí o A3, que é a componente transmitida, que vai para a direita. Né? No caso do tunelamento vai ser a mesma coisa. Né? É o que vai sobrar é a mesma coisa. Né? Então você vai ter lá o B3 indo para zero, você trocou o IK2 por K2, resolveu e vai tirar lá os mesmos a mesma estrutura para as correntes, né, de reflexão e de transmissão, tá bem? Então, no caso do tunelamento, como a expressão vai ficar em função de K2, você pode verificar se fizer a substituição contrária, indo de K2 trocar por IK2, se você recupera a da barreira, para energia acima da barreira. Né? Tem que recuperar, tem que haver uma consistência matemática. Né? A explicação para poder fazer essa substituição advém do que a gente
explicou anteriormente, né, da correspondência com a energia total em relação à energia potencial, V0. Né? Então, você pode resolver, você vai tirar esses coeficientes, né? Isso dá um certo trabalhinho, é um exercício também, uma proposta de exercício também, tá? Que a gente pode discutir nas aulas síncronas. Tem também resolvido no livro do Cohen, tá? Vocês podem consultar o livro do Cohen e averiguar se fizeram a conta certa. E o resultado é algo desse tipo, aqui. É algo como se o fenômeno que se vê é este, né? A onda transmitida ela é bem suprimida, né? E a onda refletida ainda mantém a maior contribuição, né? Só que notem, aí a gente está considerando a energia abaixo da barreira, então é um fenômeno que não tem análogo clássico na mecânica. De novo, em ondas eletromagnéticas, quando a gente fala de ondas eletromagnéticas, né, a gente tem sim um análogo, né, na teoria eletromagnética. É como se eu tivesse essa barreira sendo representada por uma camada metálica, bem fininha, onde a onda eletromagnética, né, ela atravessaria essa camada metálica de forma evanescente na parte interna, né? Como vocês podem olhar na figura da direita, ela é suprimida de forma evanescente. Isso vem do comportamento exponencial, tá? Lembrando que nesta ocasião, a gente não precisa mandar embora a parte do A e do B aqui em azul, né? O A2 e o B2, porque o X nunca vai para infinito, porque o X aí nessa região é entre 0 e L. Então não tem problema de explodir a função de onda. O problema da finitude é tranquilo, né? Então, é isso que temos, tá? Podem ver que a solução aqui, ó, tem uma linha, uma curva azul e uma curva vermelha. Elas correspondem à parte real e parte imaginária da função de onda, tá? Só para esclarecimento, né? Não é o módulo, então, que está sendo plotado, são as próprias ondas mesmo, tá? Na figura de cima, não, estou plotando a parte real só, né? Então é isso que temos, né? Uma forma visual de ver isso daí é essa daqui, uma outra forma visual, né? Você tem aqui, ela colide e transmite um pouquinho, né? Isso também é uma simulação, tá? Eu tenho um trabalho em que eu descrevi todos esses processos, né? Nos meus primeiros trabalhos aqui na universidade, do ponto de vista teórico, com o objetivo de descrever efeitos relativísticos. Daí eu não ia usar Schrödinger, eu ia usar outra equação, a equação de Klein-Gordon. Tá? Só que para descrever então o caso relativístico, eu precisei fazer uma introdução do caso não relativístico. Né? Então, nesse meu trabalho tem bastantes descrições ali, mas não está tão pedagógico, né? Porque é uma discussão mais técnica. Mas dá para se aproveitar quem tiver bastante interesse nesse assunto. Né? Mas eu recomendo fortemente a resolução do livro do Cohen, se alguém. Mas na internet também vocês vão achar aí em arquivos PDF, se procurar por tunelamento, espalhamento de barreira, tem muito material que vocês podem acessar de forma livre e encontrar aí essas resoluções das mais diversas formas, né? Tem gente que utiliza outras estratégias e tal para resolver as equações ali. Então, é recomendável. Bom, o tunelamento, né, ele tem aplicações enormes, né? Desde microscopia, né, onde você considera, se você tem um controle das amplitudes de transmissão e reflexão bem conhecido, conforme o material que você está usando, você pode usar isso em processos de
de mapeamento de estruturas, né? Você incide a luz, mede quanto tunelou e você consegue traçar um patamar eh, de imagem da estrutura, né? Enfim, você consegue ter um perfil de imagem da estrutura, né? E você consegue usar esses microscópios também para compor estruturas e tal, como por exemplo um curral quântico, como esse daqui, né? Tem uns microscópio, esse seria um microscópio de transmissão, né? Tem um microscópio de escaneamento também, né? Então, um microscópio de escaneamento também permite figuras como dessa formiga, por exemplo, né? Tudo obtido aí do Wikipedia, né? Conforme o link aí abaixo, tá? Então, vocês também conseguem obter esse tipo de coisa com essa tecnologia que envolve esse fenômeno aí, tá? Bom, como proposta então de exercício para fixar, eu sugiro que vocês tentem calcular os coeficientes de transmissão e reflexão, né? Que são funções aí das constantes A2, B3, A3 e B2, né? Em função de A1, B1, né? Todas elas. Vocês podem tentar resolver esse problema aí como um exercício, tá bem?